A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir. Espero que você receba essas palavras de Jesus. Receba dentro do seu coração. Receba com amor para que ela venha transformar você. Que ao você ouvir e precisar de se arrepender de alguma coisa, que seja agora. Para você ouvir e falar assim, tem alguma área da minha vida que eu preciso mudar, que seja agora. Não deixe para amanhã. Amém? A palavra do Senhor hoje, ela está no livro de Marcos, no capítulo 6. E a palavra diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Visto serem numerosos os que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, e de todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembargar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu: Dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuísse, e por todo repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Jesus, um pouquinho antes dessa primeira multiplicação dos pães, Jesus ele dá umas instruções para os 12 discípulos. Envia os discípulos de 2 em 2 a cidades diversas, dando autoridade sobre os espíritos imundos, pregando arrependimento, pregando o reino de Deus, curando pessoas, tudo é no nome poderoso de Jesus. O ID de Jesus é hoje exatamente isso. Em nome de Jesus, você que tem intimidade com o Senhor, você que ora, você que lê a palavra, você que jejua, então você está apto a expulsar demônio, você está apto a curar, a libertar, a levar o nome de Jesus a ser conhecido em toda parte do planeta. E esses discípulos saíram e voltaram como apóstolos. Eles entenderam o que é ser apóstolo, entenderam o que é esse ministério apostolado. Eles entenderam. Tudo bem, entendido. Vocês vão ver, quando você lê o livro de Atos, você vai perceber que quando eles recebem o Espírito Santo, a forma que eles conduzem a igreja, a forma que eles conduzem é exatamente como Jesus quer que conduza. Sabe, eles voltam como apóstolos, eles entendem o que é ser apóstolo. Viram quão grande é a obra, como é grande essa obra. E como tem poucos trabalhadores, muito poucos. Quando chegaram na presença de Jesus, cansado, com fome, porque não tinham tempo para descansar nem para comer, porque a obra é muito grande e a obra não pode parar. A obra é tão grande que foram a um lugar solitário, mas muitos viram a partir e foram ao encontro deles. Chegaram até antes. Quando você tem Jesus, quando Jesus vive em você, muitos vão querer, observe isso, muitos vão querer estar próximo de você. Quando você é um homem, uma mulher de Deus,
As pessoas querem estar próximas, elas necessitam de ouvir sobre o reino de Deus, elas querem ouvir sobre o reino de Deus. Há uma necessidade de ouvir sobre o reino de Deus. E olha que interessante, no versículo 34, ele diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Já começou a dar o alimento ali. A ovelha sem pastor, ela não se alimenta direito. Não consegue se alimentar e não bebe direito. Vive sem ter um propósito. Ela não entende, ela não tem pastor, ela não tem quem oriente. A ovelha necessita de um pastor. Um pastor que leve a palavra corretamente. Um pastor cristocêntrico. Um pastor temente a Deus. Aí sim as ovelhas comerão em pastos verdejantes. Aí sim as ovelhas beberão da água viva, águas calmas e refrescantes. Ovelhas que serão ungidas com óleo, para que a cada dia estejam no caminho certo, no caminho da eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O pastor tem que se preocupar com as ovelhas e procurar dar uma boa alimentação para ela. Por isso que a palavra diz, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começa a alimentar aqui, com a palavra. Os discípulos, eles estavam preocupados, você vai ver em seguida, com uma ótica natural. Fala para Jesus, despede essa multidão, porque não tinha como dar o que comer para eles. Então a ótica deles era uma ótica natural. Uma ótica, todo mundo teria essa ótica natural. Porém ele respondeu, Jesus falou o que para ele? Dá-lhe vós mesmo de comer. Como dar de comer aos olhos naturais? Como você vai dar de comer? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai olhar os olhos naturais, abrir a sua despensa e falar, meu Deus, tenho quase nada. No outro dia você olha e parece que as coisas estão se multiplicando. Muita gente já perguntou nessa minha caminhada, minha e da minha esposa, a pastora Isa, como é que vocês vivem com tão pouco? E nós sempre falamos, nunca vai faltar, porque Deus cuida de nós. Ele sempre cuida. Ele mandava pessoas não crentes, manda pessoas não crentes entregar, sabe, uma feira grande na nossa casa. Manda pessoas não crentes falar, pastor, me deu um desejo aqui, eu fiz essa compra, eu estou deixando aqui na sua casa. Várias vezes nós já olhamos a nossa despensa com poucas coisas e parecia que aquilo não acabava. Olhos sobrenaturais. Olhos sobrenaturais. Nós temos que ter os olhos da fé. Havia 5 pães e 2 peixes. A palavra diz assim, tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Uma certa vez eu estava como se fosse um retiro de uma determinada igreja que me convidaram e fizemos a ceia. E era interessante que ele ia passando e os pedaços de pães. Nós estávamos mais ou menos mais de 50 homens enfileirados. Eu devia estar no número 40 e pouco, já eram quase dos últimos. Ou um pouco antes, sei lá. Aí vinha, eu olhava para aquela cesta de pães, eu via que aquilo parece que não diminuía.
E quando chegou, o pastor olhou para mim e falou assim: pastor, você está vendo? Eu falei: estou vendo. Não diminuiu a quantidade de pães. Sobrou pães. Aqui nós estamos falando de 5.000 homens. E eu lhe pergunto: e quantas crianças e quantas mulheres? Até quando você vai ficar com essa incredulidade? Até quando? As circunstâncias, o seu dinheiro, bens, não diz nada de quem você é. Deus nos surpreende em meio às circunstâncias. O que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E Deus vai te surpreender hoje. Nós temos que aprender a ser generoso. Nós temos que aprender a entender os planos de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ter um olhar cristocêntrico sempre. Olha como é interessante o que é ser generoso. E ser generoso é também não querer nada em troca. Um dos discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Veja que generosidade esse rapaz. Chegou e falou com a simplicidade e humildade dele. Entregou. Às vezes o que parece pouco pode se transformar em muito na sua vida. Veja a confiança em Jesus esse rapaz. Ele olhou e falou: eu vou dar esses 5 pães, esses 2 peixes. Ele deu tudo que tinha, 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão. Uma multidão. E nós estamos precisando urgentemente alimentar essas ovelhas que estão sem pastores. E às vezes a gente queremos ter tanta coisa para poder alimentar esse povo. Eu preciso ter uma igreja assim, assim, eu preciso ter casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter tanta coisa, tanta exigência. E Jesus falou: o que é que tem aí? 5 pães e 2 peixes só. 5.000 homens. Quantas mulheres e quantas crianças? Eles precisavam de se alimentar primeiro com a palavra de Deus. E Jesus deu a palavra para eles. Deus operou naquele lugar. E Deus vai operar na sua casa, na sua vida, a partir do momento que você se disponha com o pouco que você tem. Quem vai multiplicar é o Senhor. Necessitam tanto do alimento natural como do alimento espiritual, que é o mais real. Amados, estamos chegando num tempo em que não mais haverá nem sede, nem fome, nem morte, porque na presença de Jesus tudo se faz novo. Esse tempo está chegando. Se você está precisando de uma palavra, se hoje você está precisando de uma palavra de oração, fala aí nos comentários. Você pode falar comigo no Instagram da Atos 29 Mission, deixar lá uma mensagem que eu vou responder para você. Eu vou estar à sua disposição como pastor para poder te alimentar. Mas procure estar alimentado. Porque você precisa crer em Jesus e você vai ver a glória de Deus. Creia. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. Não duvide. Pastor, eu estou chateado eu já não vou mais para a igreja, eu já não quero mais saber. Não. Nem que você faça uma reunião na sua casa. Comece pequeno, mas acredite, não largue. Não olhe para a religião, olhe para a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Nós temos que ser cristocêntrico e não antropocêntrico.
Nós temos que olhar para Jesus e não para o nosso ego. Não tenha medo de pedir uma oração. Não tenha medo de pedir uma ajuda. Essas pessoas, a multidão, foram atrás. Eles foram atrás. Eles viram que tinha sinais, viram que tinha alguma coisa. Não, eu vou. Eu preciso disso. E quantos estão precisando? E nós, como pastores, temos a obrigação de estar ajudando, alimentando. É isso que nós fazemos, é isso que eu faço, é isso que a pastora Isa faz. Nós procuramos dar um melhor alimento para vocês, que é a palavra de Deus. Então, se nesse momento você está passando por alguma angústia, algum desespero, não tenha medo de pedir ajuda. Mas acima de tudo, entregue tudo, completamente tudo, a Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Só Ele. Que você hoje tenha uma mudança radical na sua vida. Que a sua vida seja mudada. Que a sua vida seja extremamente abençoada em todas as áreas. Receba essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.